Embora Charles Taze Russell fosse o fundador e primeiro editor da revista Torre de Vigia, bem como a palavra final nos artigos publicados, as eclésias, como eram chamadas as congregações, elas eram autônomas, e a congregação que ele presidia, primeiro lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, e depois em Brooklyn, em Nova York, era vista como um simples modelo que podiam ser seguidos ou não, conforme a opção. O livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, nas páginas 23 a 25, menciona a Torre de Vigia de outubro de 1881, as páginas 8 e 9, onde Russell escreve que os primeiros cristãos, eles eram organizados, tinham leis e um governo, uma autoridade dirigente reconhecida. Mas os vínculos eram vínculos de amor e de interesse em comum. Sua organização era do espírito, sua lei que governava cada um era o amor. Seu governo era a vontade daquele que disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas, dizem alguns, se não é apropriado unir-se a uma das igrejas nominais atuais, não seria bom formar nossa própria organização visível? Percebam que Russell já se deparava com esses questionamentos vindo dos irmãos naquela época. Russell então responde: não precisamos de nenhum registro terrestre, pois os nomes de todos estes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Já em abril de 1882, um leitor perguntou: permita-me, por favor, saber por que nome vos chamais? Qual é a denominação? E a resposta de Russell: somos estritamente não sectários e, consequentemente, não reconhecemos nenhum nome sectário. Se fomos batizados no único corpo ou igreja da qual Jesus é a única e exclusiva cabeça, então somos membros especialmente do corpo dele. E o único nome apropriado seria o dele, biblicamente chamados de Igreja de Cristo, cristãos, Igreja dos Primogênitos e nomes genéricos como estes. Mais uma vez ressaltamos que nossa união cristã é a única com base bíblica, a saber, não temos nenhum credo ou cerca para nos conservar juntos ou para manter outros longe de nossa companhia. A Bíblia é nosso único padrão e seus ensinos o nosso único credo, e reconhecendo o caráter progressivo da revelação das verdades bíblicas, estamos prontos e preparados para acréscimos ou modificações ao nosso credo, fé, crença, à medida que recebemos mais luz de nosso padrão. Estamos em associação com todos os cristãos em quem reconhecemos o Espírito de Cristo, e de modo especial com aqueles que reconhecem a Bíblia como o único padrão. Não exigimos, portanto, que todos a entendam exatamente como nós, a fim de ser chamados cristãos, tendo em vista que crescer tanto na graça como no conhecimento é um processo gradual. Percebam então que Charles Taze Russell, ele não se importava em ser chamado de cristão, porque na verdade é isso que a Bíblia diz: os seguidores de Cristo eram popularmente chamados de cristãos. Ao interpretar doutrinas bíblicas e pensar de forma diferente das demais igrejas, Russell com isso não se sentia exclusivista, ou achando que, por exemplo, outras pessoas também não eram cristãos, apenas que eles não estavam no mesmo grau de entendimento que o grupo dele. Mas não havia um credo central que separasse essas denominações. Os que quisessem aprender com eles seriam bem-vindos. Em março de 1883, outra pessoa perguntou a Russell: não seria uma organização ou seita enérgica, agressiva, edificada em linhas bíblicas o melhor modo de espalhar e proclamar a verdadeira boa nova? Precisamos de companheirismo e apoio. União é força. Não são as escaramuças que vivem a batalha, e sim os batalhões disciplinados e sólidos. Vimos que esse pensava bem como Rutherford, não é mesmo? Russell reconhece que uma organização visível e a adoção de um nome específico aumentaria o número de membros e teria uma aparência mais respeitável para as outras organizações.
mas ele raciocina do seguinte modo: o homem natural pode ver que um corpo visivelmente organizado, com propósito definido, é algo que tem certo poder. Portanto, eles prezam as diversas organizações das quais nós saímos em obediência ao chamado do amo. Mas o homem natural não consegue entender como um grupo de pessoas, sem nenhuma organização que possa ver, venha um dia realizar alguma coisa. Quando olham para nós, consideram-nos como um punhado de lutadores dispersos, um povo peculiar, com ideias e esperanças bem peculiares, mas não dignos de atenção especial. Mas, embora seja impossível que o homem natural veja a nossa organização, porque não pode entender as coisas do Espírito de Deus, confiamos em que possais ver que a verdadeira igreja é a mais eficazmente organizada e que trabalha da melhor forma possível. Sempre nos recusamos a ser chamados por qualquer outro nome que não o de nosso chefe, cristãos, afirmando continuamente que não pode haver divisões entre os que são continuamente guiados pelo Espírito e exemplo dele, conforme expressos por meio da palavra dele. Daí, em fevereiro de 1884, Russell precisou novamente responder ao assunto. Disse ele: não importam os nomes pelos quais os homens venham a chamar-nos. Não reconhecemos nenhum outro nome, senão o único nome dado debaixo dos céus e entre os homens, Jesus Cristo. Chamamo-nos cristãos e não levantamos nenhuma cerca que nos separe daqueles que acreditam na pedra de alicerce de nosso edifício mencionada por Paulo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e aqueles para quem isto não é bastante, não têm direito a serem chamados de cristãos. Notem que se Russell estivesse vivo agora nos anos 1931, ele condenaria não só o novo nome que Rutherford providenciou para o grupo, mas também o termo organização, porque na verdade, como disse Russell, eles não seriam dignos de se chamar cristãos, porque não estavam contentes com aquilo que Cristo fez por eles, que Cristo morreu por eles. Na edição de 15 de setembro de 1895, a Torre de Vigia respondeu às perguntas dos que buscavam conselho quanto ao meio mais eficaz de dirigir as reuniões de grupo. Ela disse o seguinte no item número 2: cuidado com as organizações, são totalmente desnecessárias. As normas da Bíblia são as únicas de que precisareis. Não tenteis prender as consciências dos outros e não permitais que outros prendam as vossas. Crede e obedecei até o ponto em que puderdes entender a palavra de Deus hoje, e assim continuai a crescer na graça, no conhecimento e no amor dia após dia. Em 1909, quando Russell escreveu o livro A Nova Criação, que pertencia àquela série de livros Aurora do Milênio, o conceito dele quanto à organização visível era o mesmo, mas as coisas não continuariam do mesmo jeito. Após a morte de Russell, Rutherford precisou ter o mesmo poder que Russell, só que ele não conquistaria de forma tão fácil. Precisaria do apoio de um grupo leal a ele, de diretores, e também forçar os estudantes da Bíblia a obedecê-lo. De que forma ele fez isso? 2 anos após ele assumir a presidência da Sociedade Torre de Vigia, em 1919, Rutherford pediu às congregações que elas se registrassem como organizações de serviço junto à sociedade, tendo um representante da sociedade chamado diretor. O livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, página 95, disse sobre esse feito de Rutherford. Isto significava que pela primeira vez a autoridade era retirada das congregações controladas democraticamente por seus anciãos eletivos e a direção passava a ficar então especificamente sob a supervisão internacional da sociedade. É verdade que isto era limitado, mas com este arranjo deu-se início à organização teocrática visível. Ou seja, Rutherford queria saber quais eram as congregações que estavam pregando,
e por que algumas não estavam pregando. Por isso, o primeiro pedido foi que as congregações se registrassem junto à sociedade e que tivessem um diretor. Em 1920, com a campanha para o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, pediu-se que todas as congregações que pregavam enviassem à sede um relatório semanal. Em 1927, instituiu-se o domingo como dia definido para a pregação. E a antiga reunião de Russell, que era chamada de reunião, louvor e testemunho, se transformou na reunião de serviço, que é algo parecido com o que temos hoje. O diretor de serviço nas companhias, as congregações, era ele quem organizava as saídas de campo para a distribuição dos livros e livretos de Rutherford, enquanto os anciãos eleitos pela congregação se ocupavam com o ensino. Era assim que as coisas funcionavam no início dos anos 20. Só que isso durou até 1932, o ano que estamos analisando agora, quando Rutherford aboliu o corpo de anciãos, declarando que o arranjo não estava de acordo com os princípios do grande teocrata, que governava em seu santuário do alto para baixo. Isso está nas páginas 214, 638 e 639 do Proclamadores. Agora, qual seria o método? As congregações, elas recomendariam um diretor de serviço a ser confirmado pelo executivo ou gerente da sociedade. Já em 1938, as congregações de todo o mundo foram convidadas a entrar num arranjo autorizando a sede de Brooklyn a designar todos que viessem a servir em cargos de responsabilidade dentro das congregações. Joseph Rutherford não apenas estava agindo contrário aos ensinamentos de Russell, conforme vimos nessas publicações, mas ele agia como apóstata do Evangelho de Cristo, colocando o resgate em segundo lugar e inventando a doutrina da vindicação do nome Jeová. Por esse motivo, o nome inventado e aceito tradicionalmente por alguns séculos era escrito e falado à exaustão nas publicações e nos discursos. Que dizer da liderança do juiz? O livro Proclamadores, na página 221, para salientar que Rutherford não era líder das Testemunhas de Jeová e não o queria ser, ele cita as palavras dele no último congresso que ele realizou nos Estados Unidos, em Missouri, em 1941. Ali diz as palavras de Rutherford: "Quero que quaisquer estranhos aqui saibam o que pensais a respeito de um homem ser vosso líder, para que não esqueçam. Toda vez que surge algo e começa a progredir, disse que há um líder com muitos seguidores. Se qualquer pessoa nessa assistência pensa que eu, este homem que está aqui de pé, sou o líder das Testemunhas de Jeová, diga sim." Aí o livro Proclamadores, diz que a resposta foi um impressionante silêncio que foi quebrado por um enfático não de diversos na assistência. O orador Rutherford continua: "Se os que estão aqui acreditam que eu sou apenas um dos servos do Senhor e que estamos trabalhando ombro a ombro em união, servindo a Deus e servindo a Cristo, digam sim." A assistência clamou em uníssono um decisivo sim. No mês seguinte, uma assistência na Inglaterra respondeu exatamente do mesmo modo. Com isso, os apologistas das Testemunhas de Jeová querem provar que Rutherford nunca se sentiu um líder na organização. Bem, só pelas atitudes dele, a gente sabe que ele era o líder. Mas, e se a gente achasse isso escrito em alguma publicação? Será que tem? Tem sim, pessoal. 10 anos antes desse discurso, que foi em 41, no The Messenger de 1931, nós vemos escrito que Rutherford era o líder visível das Testemunhas de Jeová. Diz aqui embaixo dessa foto, percebam, diz ali, seu líder visível está prestes a dar instruções à divisão de Paris
de um grande exército. Ali ele estava falando no Congresso de Paris que as mulheres, né, são um grande exército, conforme diz o Salmo, né? Apesar da gente saber bem a posição de Rutherford quanto às mulheres, que era super machista, mas diz ali, seu líder visível. Esta publicação da Messenger era feita pela Sociedade Torre de Vigia, foi aprovada por ele. Também nessa outra foto nós vemos a família de Betel em Londres. Viu como eles sorriam? O chefe tinha acabado de lhes contar algo na língua colorida. Então Rutherford era visto como líder e como chefe. E isso nos lembra muito bem Mateus 23, 8 e 10, que Jesus Cristo disse: o vosso líder é um só, o Cristo, e todos vós sois irmãos.